Queridos amigos, é Natal. Jesus nasceu. Já há mais de 2000 anos que Jesus nasceu na Terra, mas muitos ainda não o conhecem. Muitos ainda não sabem o propósito que trouxe esse espírito evoluído até junto de nós, até ao nosso planeta. Todos sabemos que a sua mensagem continua contemporânea, continua atual. Mas, infelizmente, muitos festejam esta quadra e o Natal, esquecendo-se de que celebramos o nascimento de Jesus. Nessa época, ele veio trazer-nos uma revolução do pensamento. Veio dizer-nos que o seu reino não era deste mundo, que a nossa vida é muito mais do que a vida material, que fundamentalmente nós devemos nos preocupar com a vida espiritual, com a vida do espírito, porque o espírito sobrevive à morte do corpo. Esses ensinamentos que ele nos trouxe foram-se adulterando ao longo dos tempos e hoje muitos de nós ainda não os compreendem. Não nós, os espíritas, porque Allan Kardec e o Espírito da Verdade nos veio trazer de volta esses ensinamentos e aquilo que são as suas corretas interpretações, aquilo que Jesus nos quis ensinar. Ele veio dizer-nos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que basta isso para nós podermos alcançar a perfeição. Naturalmente, que à medida que nós vamos compreendendo os seus ensinamentos e a sua mensagem, nós vamos modificando a maneira como nós encaramos a vida, como nós entendemos a nossa existência e vamos relativizando muitas das coisas que nos acontecem. Nesta época difícil que a humanidade atravessa, em virtude desta pandemia que ainda se demora no nosso planeta, que quando julgávamos que estávamos numa fase em que o homem quase que controlou o vírus, nós deparamos-nos que o vírus vai se modificando, também ele se vai mutando e vai continuando a sobreviver e progredindo na nossa terra, na nossa casa. Então, esta pandemia veio também mostrar-nos, pôr a nu aquilo que nós ainda somos, as qualidades que temos, mas também os defeitos ou as imperfeições que possuímos. Rapidamente nós vimos os homens de ciência juntarem-se em busca de uma solução para controlar a disseminação da pandemia, para diminuir a sua propagação, para evitar que as consequências e o número de mortos fosse aumentando de uma forma rápida. E nunca como outrora se conseguiu chegar a uma solução tão rapidamente, ou uma primeira vacina, a uma primeira tratamento, se é que podemos dizê-lo assim, uma vez que ele ainda não é um tratamento, mas sim uma forma de nós nos protegermos e de alguma forma criarmos defesas no nosso organismo orgânico. Mas também vimos que o nosso egoísmo, que ainda o nosso orgulho, também continua a sobrepor-se àquilo que deviam ser as nossas qualidades no que diz respeito à solidariedade, no que diz respeito à humildade,
no que diz respeito à fraternidade. E pensamos primeiro, muitos povos assim o fizeram, em si e não na humanidade como um conjunto. Não percebendo que, enquanto outros continuam sem proteção, sem vacinas, todos nós continuamos também desprotegidos. E essa é uma lição que esta pandemia nos veio trazer, recordando esse ensinamento de Jesus. Que temos que olhar para o próximo, que temos que fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem a nós. E, portanto, enquanto nós não encararmos a humanidade como um todo e não procurarmos tratar ou ajudar a todos a conseguirem essa proteção, essa imunidade, nem que seja provisória, todos nós vamos estar naturalmente mais vulneráveis. Também vimos, durante esta fase de pandemia, muitas associações de pessoas anónimas, de pessoas a procurarem ajudar aqueles com mais limitações, mais condicionamentos, que não podiam sair de casa em virtude de continuarem a cumprir aquilo que eram as regras que os governos foram estipulando e ficando em confinamento. Muitos se predispuseram a levar alimentos, a levar medicamentos e a ajudar essas pessoas mais vulneráveis. Então nós compreendemos que hoje a nossa sociedade já evoluiu algo relativamente àquilo que era a nossa sociedade há uns séculos atrás. Somos mais solidários, somos mais caridosos, temos consciência maior da necessidade que os outros também ainda possuem. Então, esta quadra de Natal, normalmente, traz-nos à memória esses sentimentos, essas qualidades, essas atitudes mais solidárias, mais caridosas. Infelizmente, devia ser Natal todos os dias, para que nós, cada um de nós, pudesse ser verdadeiramente cristão, pudesse pôr em prática essa solidariedade e essa fraternidade a cada dia, na sua vida, nas suas ocupações. Foi isso que Jesus nos veio ensinar e nos veio pedir. Ele veio nos mostrar que a nossa vida é transitória, que a nossa vida material, que a nossa vida no corpo físico, ela é transitória e não é a vida principal. Todos nós, depois da morte do corpo, continuaremos a viver no mundo espiritual. Muitos, com a pandemia, entraram em pânico. O medo tomou conta do seu ser. Evidência de que ainda ignoram este conhecimento de que a vida material é transitória, de que a morte não é o fim, de que a vida do espírito, da alma, se sobrepõe à vida física. Então, temos que mudar, temos que pensar nas qualidades do espírito e naquilo que deve ser importante em nossa vida. Jesus disse-nos que não podíamos servir dois senhores. Não podemos servir a Deus e servir igualmente à matéria, aos prazeres, aos vícios que a matéria, às tentações que a matéria nos coloca. O que é da matéria vai ficar na terra, no plano físico. O que é do espírito vai conosco para o mundo espiritual. Que nós possamos fazer esta reflexão nestes dias que agora vamos estar reunidos em família, apesar das limitações devido à pandemia. Se não for de forma presencial, estaremos unidos pelo pensamento, pelo sentimento, pelos laços afetivos que nos unem. Então que nós convidemos para o nosso lar Jesus, porque é Ele o aniversariante, é Ele que nós lembramos quando celebramos
o Natal. Que o convidemos para a nossa ceia, para a nossa consoada, mas acima de tudo, que nós o convidemos para que ele renasça nos nossos corações, não somente nestes dias, mas em todos os dias da nossa vida. Queria deixar também uma palavra para todos aqueles que sofrem, que se encontram neste momento em situações mais dolorosas, em situações mais difíceis. Não nos podemos esquecer de que Deus é bom e é justo. Ele não quer o nosso mal. Tudo aquilo que nos acontece na vida tem uma causa e um propósito que é justo e bom, porque emana de Deus. Então que nós possamos aceitar estas dificuldades com resignação, com abnegação, pedindo à espiritualidade que nos ajude a ultrapassá-las, que nos dê força, que nos dê coragem, para nós podermos libertar-nos dos nossos erros, saldar as nossas dívidas, porque como Ele nos ensinou nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque amanhã deixarão de sofrer. Amanhã, quando retornarmos ao mundo espiritual, teremos deixado esse sofrimento e essas mazelas no corpo físico, que é para nós também útil, uma ferramenta que Deus nos dá para nós depurarmos a nossa alma, o nosso espírito. Então, para todos, um voto de Feliz Natal, com muita paz, com muito amor, numa reunião em família, e que o próximo ano, o ano de 2022, seja um ano pleno de realizações, de paz, de felicidade, e que nós possamos pôr em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida, hoje, agora e sempre. Muita paz.